Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais. Meu amigo Pedrinho vai falar com a gente sobre os grandes times do Rio nas competições, né? Sempre aqui destacando as competições nacionais e internacionais. Também vamos falar do esporte nas cidades, as divisões menores do futebol do Rio e outras modalidades também agora no Esporte Mais. Pedrinho, seja bem-vindo mais uma vez, beleza? Tudo certinho. Tranquilo? Tudo tranquilo. Pronto aí para mais uma edição? Vamos lá. Então vamos. Toca o barco. Vamos seguindo aí, falando logo de Campeonato Brasileiro. Lembrando sobre Campeonato Brasileiro que a competição segue paralisada. A 7ª e 8ª rodada foram adiadas em virtude dos problemas relativos aos times gaúchos. A liderança da competição é dividida entre Atlético Paranaense e Bahia, com 13 pontos. O Flamengo é o terceiro com 11 e o Botafogo completa o G4 com 10 pontos. Mesma pontuação de São Paulo e Cruzeiro, sendo que a equipe mineira tem um jogo a menos. Um detalhe sobre o campeonato, que vai ter reunião no dia 27 para definir o seu retorno, é que disputado em menos de um terço da competição, já 3 técnicos foram demitidos. Thiago Carpini, que saiu de São Paulo, Léo Condé do Vitória e Ramon Dias do Vasco. Bom, a bola parou de rolar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, mas continuou pelo Brasileiro da Série B. Isso porque na segunda divisão não tem nenhuma equipe do Rio Grande do Sul, o que não provocou, assim, adiamento da competição e de nenhum jogo, né, como aconteceu nas demais séries do Brasileiro. A liderança da competição é do Santos, que está com 15 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota. No final de semana, o Santos goleou o Brusque pelo placar de 4-0. O vice-líder da competição também goleou o Goiás, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-0. Os 4 primeiros colocados são Santos, Goiás, Sport e Mirassol. Na zona de rebaixamento estão Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Ituano. Meu amigo Pedrinho, vamos falar de Copa do Brasil. A torcedor aí com saudade do futebol e com a paralisação do Campeonato Brasileiro, mas a bola rola para a Copa do Brasil nesse meio de semana, jogos decisivos aí da terceira fase. Começar pelo seu Vasco. O Vasco encara o Fortaleza em São Januário, ficou 0-0 na casa do time cearense e o Vasco vivendo um momento, mais uma vez, turbulento, fora de campo. Queria que você falasse da expectativa do jogo e até o quanto que essa confusão fora de campo pode afetar a situação nas 4 linhas do Vasco, com essa briga entre 777 e diretoria do presidente Pedrinho. Maurício, o Vasco passa por um momento turbulento. Briga desde que o Pedrinho entrou, o Pedrinho reclama que não teve acesso aos contratos, que são sigilosos, e quando ele leu, tentou reuniões com a 777, faltaram. Ele entrou na justiça depois que pipocou aí problemas internacionais da 777, com dívidas aí com um grupo inglês, uma bagunça danada, e é claro que isso reflete no campo, porque traz insegurança, chegando um técnico novo, num momento turbulento demais para o Vasco, um jogo difícil. O Vasco conseguiu aí um bom resultado em Fortaleza, né? E é isso, agora contar com jogadores. São Januário parece que não funciona muito, o Caldeirão tá meio com fogo meio baixo, porque a torcida não acredita, os jogadores não desenvolvem, o time não desenvolve nada, fica ali na dependência do Paê, de uma jogada mágica dele. E é isso, o Vasco hoje é um conglomerado de bagunça, de incertezas,
E justo no momento, né, começou a SAF aqui no Brasil, acontece uma coisa dessa, causando aí descredibilidade até no mercado, né, do futebol. E é isso, vamos esperar aí esses problemas todos serem resolvidos. E o Vasco, mais um ano aí, vai ficar ali no desconforto, né, do Z4, ali tonteando. E Copa do Brasil tem pouca expectativa quanto ao Vasco, ganhar alguma coisa. É uma bagunça generalizada. Bom, voltando aí contigo, Pedro, para falarmos dos outros times do Rio na Copa do Brasil. O Fluminense parece o mais encaminhado. Quarta-feira no Maracanã, 19 horas, contra o Sampaio Correia. Ganhou no Maranhão 2-0, ou melhor, não foi no Maranhão, foi no Kleber Andrade, lá em Espírito Santo. Mas o detalhe é que o Fluminense tem a chance de passar e começar a dar uma respirada, porque vai bem na Libertadores e mal no Brasileiro, e a Copa do Brasil pode dar um alento aí nesse momento. Vitória e Botafogo, um jogo mais duro, porque é no Barradão. De novo, Rodrigo, presta atenção aí. Mas o Botafogo construiu a vantagem no jogo de ida, ganhando por 1-0 em casa. E também o jogo do Botafogo acontecendo na quarta, também 19 horas. E 9h30 da noite, quarta-feira, lá na Arena da Amazônia. Provavelmente com mais torcedor do Flamengo do que do Amazonas. O Flamengo pega o Amazonas, o Flamengo é franco favorito, mas ganhou apertado no Maracanã, né? Esperava-se goleada, foi só 1-0, mas tudo indica que o Flamengo avança, né? Eu acho, tirando o Vasco, todos os times aí encaminharam bem aí, mesmo não dando goleada. Eu acho que o jogo mais difícil é do Botafogo, né? Carol Vitória no Barradão é sempre complicado. Fez um placar magro aí de 1-0. O Flamengo, acho sem problema, vai encher lá o estádio, vai ter 90% de torcida do Flamengo, como é comum, né? O Vasco, o Flamengo jogarem no Amazonas e sempre ter a maior torcida. E o Fluminense aí com essa parada também, né, do Campeonato Brasileiro, teve tempo aí de dar uma respirada, de colocar, ter tempo para treinar, né, para voltar aquele Fluminense, que não vai voltar em uma semana, duas, mas dá para treinar, dá para o Diniz impor lá algumas condições do jogo dele, que não estão acontecendo, saída de bola fraca, continuo falando que o André faz muita falta nessa saída de bola. Mas o conjunto hoje do Fluminense está fraco, não está sendo orquestrado. Aquela música bonita do ano passado. Mas tem tudo aí para acertar. A Copa do Brasil, eu acho que os três passam jogando um bom futebol, não tem problema nenhum, a não ser o Botafogo, não pode dar aquele apagão, né? Que a gente já conhece. E é isso, eu acho que Fluminense, Botafogo e Flamengo encaminham aí tranquilamente a próxima fase da Copa do Brasil. E o Vasco, devido a essa bagunça toda, né, que eu já falei, vê aí se arruma um empate, vai para pênalti, sei lá. Mas se classificar também dá uma moral, né, pro grupo. Vamos ver, vamos esperar aí os resultados. Bom, vamos ao restante da tabela da Copa do Brasil, terceira fase. Lembrando que os jogos envolvendo times do Rio Grande do Sul foram adiados, né? O Internacional e Juventude, por exemplo, não começaram nem a disputa da terceira fase. Já o primeiro jogo já foi adiado. O Grêmio chegou a jogar com o Operário de Ponta Grossa no Paraná e ficou 0-0, mas vai ter ainda o jogo da volta sem data prevista. Vamos lá, os demais confrontos. Bahia e Criciúma, o Bahia ganhou 1-0, mas o Criciúma decide em casa nessa quinta. Temos aí Bragantino e Souza, o primeiro jogo foi 1-1 na casa do Souza. Goiás e Cuiabá, o primeiro jogo foi 1-0 Goiás na casa do Esmeraldino. Águia de Marabá e São Paulo vai decidir no Morumbi e já encaminhou, ganhou 3-1 fora de casa. Palmeiras joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo e ganhou o primeiro por 2-1. Aí jogo adiado também para Atlético Paranaense e Ipiranga, para Inter e Juventude. Ceará e CRB, primeiro jogo deu 1-0 CRB em Alagoas. Corinthians venceu a América de Natal fora de casa 2-1, decide em casa.
Atlético Goianiense ganhou o Brusque fora de casa 1-0, decide em casa. E o Galo, que fez 2-0 no Sport em casa, joga fora, podendo perder por até 1 gol em Recife. Momento agora de falarmos dos clubes de menor investimento do futebol do Rio, que o nosso amigo Pedrinho costuma dizer que é a sopa de letrinhas, né? Porque nós temos A2, B1, B2 e C. Além do campeonato estadual principal, ganho pelo Flamengo, a gente tem a A2, que é a segundona, B1, que é a terceira divisão, B2, que é a quarta divisão, e a C, que é a quinta divisão. Poderia colocar a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão? Isso no mundo todo está ocorrendo. Os times não querem que fale. Eu faço meus joguinhos aí na Bet da vida, aí aparece lá, Série C2 do Premier, não sei, é quinta divisão. Eu vou lá pesquisar, não, 2 é segunda divisão. Mas como tá aí, né, chegando aí a segundona, vamos falar. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Nova Iguaçu venceu o Audax por 2-0 em casa no sábado e assumiu a vice-liderança do grupo A6. O Audax perdeu todos os jogos que realizou até agora e está na lanterna do grupo. Já a Portuguesa desperdiçou a chance de também aí disputar a liderança do grupo ao empatar em casa por 1-1 com o Itabuna. Com o resultado, o líder é justamente o time baiano. No outro jogo do grupo, o Ipatinga venceu o Real Noroeste por 2-0. O Volta Redonda conseguiu uma importante vitória pelo Brasileiro da Série C. O time, jogando diante do seu torcedor, no Raulino de Oliveira, derrotou na noite de sábado o Náutico de Recife por 2-1. Ítalo Carvalho e Juninho Monteiro marcaram os gols do Voltaço. Paulo Sérgio marcou o gol do Timbu. Com o resultado, o Voltaço subiu para 9 pontos e ocupa a 5ª posição do Brasileiro da Série C. O Volta Redonda joga na próxima rodada, fora de casa, domingo, dia 26 às 19 horas, contra o Londrina, no Paraná. Momento agora de destacarmos o esporte nas cidades. Vamos conferir. A bola rolou nesse final de semana pelo Campeonato Estadual da Série A2, a segunda divisão, na sua primeira rodada, que teve como destaque o jogo em que o América derrotou o Petrópolis pelo placar de 1-0, com o presidente e jogador Romário no banco de reservas. O América contou dentro das 4 linhas com o seu atacante André, o experiente jogador revelado pelo Santos e que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, deu passe para o primeiro gol de Digão e fez o segundo gol, decretando a vitória americana. A rodada teve ainda Serrano 0, Artiçu 1, time de Petrópolis estreou perdendo, Araruama 0, Cabofriense 2, Resende 2, Americano 0, Maricá 2, Olaria 0. Audax Rio e Duque de Caxias completam na quarta-feira a primeira rodada. Saindo dos clubes menores para trazer uma notícia de município de Macaé, que sediou o 3º torneio dos craques do futuro. Foi na Praia dos Cavaleiros. O objetivo é promover a integração entre os polos do projeto Craques do Futuro de voleibol. A Secretaria de Esportes realizou o torneio contando com a participação de meninos e meninas a partir de 12 anos. Formaram equipes de quartetos para competir. Para fechar, a gente lembra que o Campeonato Carioca Adulto Masculino de Futsal já teve o primeiro jogo aí da sua segunda rodada. No último sábado, em São Gonçalo, no Clube Mauá, o empate em 2-2 entre o AEC São Gonçalo e o Esporte Clube Correias de Petrópolis. O Correias lidera a competição com 4 pontos, mas com um jogo a mais. O Vasco folga na segunda rodada, que será complementada nesta sexta-feira, dia 24, com a estreia do Magé Futsal, recebendo no ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, a equipe do Teresópolis.
Pedrinho, valeu, meu irmão. Valeu, Obrigado aí abraço. mais uma vez, tá? Tudo de bom. Tamo junto e misturado aí, vamos seguir seguindo. com a programação aqui da TV Arte HD, Rede TV+. Obrigado aí, equipe técnica, e até a próxima edição.